Veneza tem tudo, não? Tem tudo que a Itália tem a relação entre os italianos e os estrangeiros, que sejam turistas ou migrantes. Tem todo o problema de como as pessoas viajam, não? Então, a Itália é um dos países mais conhecidos do mundo, em que tem mais turismo, assim, mas então é uma exposição que questiona um pouco, se pergunta, se autoquestiona sobre o que é o turismo. Você está viajando ou está pensando de viajar, não? Então tem essa parte da exposição que conta da imagem, do retorno da imagem, do selfie, do que você levou para casa dessa cidade, não? Desse turismo que muitas vezes não está interessado em olhar, a não ser uma tela de um celular. E em Veneza estão presentes todas as problemáticas relacionadas à política, ao que é a antropologia, ao que é a história da Itália, estão todas presentes em Veneza. Então eu acho que é só perceber isso. Hoje o programa Articulando vai ser completamente diferente. Eu estou no Instituto Italiano de Cultura, junto com o fotógrafo Antonello Veneri, e nós vamos conhecer o processo de criação de duas exposições, uma que vai acontecer aqui no Instituto Italiano e outra que vai acontecer na PUC. Vamos saber quais são os processos de criação, os processos de edição, escolha, histórias que estão atrás das imagens. Vai ser legal. Aqui o que a gente vai ter, e eu acho legal a gente começar a conversar, é a respeito de quais são todas as imagens que fazem parte então da exposição que vai acontecer no Instituto Italiano de Cultura, que se chama Cartoline da Venezia. Eu acho que o Antonello podia conversar um pouquinho sobre como é e como foi o processo de captação e criação dele na cidade. Bom, a escolha de Cartoline da Venezia, que quer dizer cartões postais de Veneza, é justamente porque acho que nessa época de imagem, de celulares, de selfie, os neo-cartões postais, não? Cartolina em italiano quer dizer cartão postal, é justamente toda a exposição é focada nisso, de ver como trabalha o que é a imagem hoje, digamos, em Veneza, no mundo, na Itália, e então é uma exposição fotográfica e metafotográfica, não? Também, porque fala talvez da cidade mais fotografada, não? No mundo, junto com Paris. Com representação visual. Então foi um grande desafio fotografar uma das cidades mais fotografadas do mundo. É muito difícil sair daquele clichê, não? de imagem, então quis, digamos, trabalhar em cima de três macro assuntos, não, digamos, sobre Veneza, que, como dá para ver nessas imagens, é a Veneza, digamos, do turismo, dessa multidão de turistas, onde é interessante ver que nos detalhes ninguém está feliz. Eu acho isso interessante porque nesse quadrilátero da Praça San Marco se concentra uma multidão tão grande, tão pulsante, tão, posso dizer até um pouco estressada, que é difícil realmente estar feliz. Então, digamos, quis mostrar essa Veneza da imagem, da reprodução da imagem. Eu acho, por exemplo, nessa imagem, que é muito simples aparentemente, mas no mesmo tempo é muito forte, porque só tem uma pessoa olhando, não, para os monumentos, as igrejas.
e todo mundo está concentrado em outras coisas, ou seja, em reproduzir a própria imagem em Veneza, não? Então, o que estávamos conversando antes, o que deveria ser uma coisa comum até uns anos atrás de observar, agora é uma exceção. Esse senhor é o único observando, então acho muito forte essa imagem. E aqui praticamente uma história da iconografia, né? Sim. Tem um turista fotografando uma pintura reproduzida do Canaletto, acho que é o Canaletto, um famoso pintor, e fotografando no mesmo lugar onde ele pintou, então tem essa questão muito forte da meta-pintura, meta-imagem, digamos, e está uma senhora, provavelmente uma migrante, pedindo esmola, mas ele está concentrado nesse ato de fotografar que nem percebe. Aqui você usou uma meia tele, que tipo de objetivo você usou? Você não estava tão distante, embora eles neste caso não te percebam, em outros casos você tem uma presença percebida. Bom, essa, digamos, entra na área da fotografia de rua, no? de street photography, e é legal em Veneza porque, sendo que todo mundo fotografa, você tem quase uma autorização de fotografar sem que ninguém reclame, porque realmente então dá para se aproximar de chegar muito perto, não? Assim acho que estava com uma 35. A expografia no trabalho do Antonello é uma questão que faz parte do processo de construção criativa e da narrativa dele. Aqui, o que vocês estão vendo? Vocês estão podendo verificar e poder observar como esse processo criativo está se dando. Então, a gente um pouco entendeu como as fotos foram produzidas, talvez depois algumas histórias das pessoas, mas seguramente quais são os conceitos e as questões que estão envolvidas aqui, e de qualquer maneira isso agora vai se comprometer a um processo de um projeto expográfico. Então a gente começa a pensar exatamente quais são as escalas que essas fotos vão ter, os tamanhos que essas fotos vão ter, né? Quais são as características do espaço expográfico que nós dispomos neste caso, né? Tanto com presença de painéis, quais são, quais não são, quais são as distâncias. Então existe um intuito, a gente vai poder verificar em loco, mas existe um intuito aqui de que não haja um distanciamento tão grande entre os painéis existentes para permitir um pouco esta vivência, que inclusive a gente tem pouco aqui no Brasil, que é dessa escala urbana que vai até onde o teu pé alcança, não onde o teu olhar da grande avenida, mas é quase a questão da cidade, mas com essa estrutura medieval. Então aqui a ideia é que esses espaços vão se comprimir só um pouquinho, vocês vão ver que tem um ângulo de 45 graus, e aqui também um pouco a ideia da fresta, de que as pessoas a partir de um ponto consigam verificar uma situação que está acontecendo logo lá atrás, né? Inclusive, no, pensamos justamente no projeto expositivo de criar uma circulação da pessoa como se eles estivessem circulando pelas vielas, no, pelos becos de Veneza, descobrindo os lugares mais turísticos, mas também é um convite, de uma certa forma, para descobrir esses lugares mais escondidos, mas talvez onde tem a verdadeira Veneza, no? Que é a dos moradores.
que inclusive eles mesmos ficam escondidos durante o dia. Eles começam a aparecer depois das 7 da noite, quando Veneza volta a ser dos venezianos, e é uma Veneza interessantíssima. Então, eu espero que realmente, de uma certa forma, essa exposição seja um convite a descobrir essa Venezia um pouco misteriosa, às vezes até esotérica, que tem uma história poderosíssima. É um políptico de 9 fotos com 9 moradores de Veneza, na verdade 8 mais um cachorro, mas ele faz parte junto com os gatos numerosíssimos. E eu acho que esse políptico conta bastante sobre o que é Veneza para os venezianos, não? E, digamos, através dessa imagem dá para entender que a população de Veneza a maioria são pessoas idosas, com todas as dificuldades de morar numa cidade complicada. Veneza é belíssima, mas no mesmo tempo é difícil, não? O cotidiano. Por exemplo, nessas fotos podemos ver não, que as pessoas têm os carrinhos para fazer as compras, para deambular mesmo, porque não... É difícil mesmo, até fazer as compras em Veneza pode ser uma dificuldade, não tendo grandes ruas, é tudo diferente. Então, eu acho que esse conjunto conta bastante. Então é isso, aqui a gente está entrando no bastidor do processo de criação de uma exposição. Então essas não serão as fotos finais, essas são as fotos de trabalho que fazem com que os processos de edição e decisões já tomados anteriormente possam ser revisitados, revistos, para que decisões finais possam ser encaminhadas. Uma foto como essa, que é a foto de abertura, por exemplo, aqui na minha mão, um A4, mas ela terá 1,20 m de largura. Tá? Ela tem uma escala muito grande, o que faz com que todas essas estruturas, essas questões dessas repetições, que estruturas visuais conversem de outra maneira nessa escala. Então, aqui esse espaço nesse momento ele tem essa amplitude, né? Ele é um espaço que é anexo a um auditório. A ideia, inclusive, é que este vídeo possa ser projetado na tela e faça parte da própria exposição. E a gente, então, tem a partir daqui esse nosso esquema. O primeiro momento que o visitante vai ter é diante do painel, que também vai começar a conduzir esse visitante a um processo de circulação dentro da exposição. E então a gente vai estar justamente lidando com essa Veneza ocupada, para depois você ter uma série de polípticos que vão trabalhar justamente essa condição dos turistas. Para você, esse turista aqui, do ponto de vista da fotografia, quer dizer, não chega a ser exatamente ainda o retrato, né? Uma questão, é um trabalho fotográfico que vai para essa captação de cenas de rua e tal, para depois, na sequência, começar a entrar no processo do retrato. Então, você vai ter nesse desenho, nós entramos por aqui, a gente vai ter um estrangulamento pequenininho aqui para provocar essa vinda do visitante para cá. Você vai ter uma situação desses excessos, né, de gente, né, de turistas, o início dos processos de retrato que a gente viu, para na sequência começar e dentro de uma iluminação específica, a luz do dia está presente, o contraste está presente. Aqui o que vai acontecer é que a partir deste último painel, que são as gôndolas que já estão praticamente
pintadas de azul, a gente começa a entrar neste silêncio, nesse processo onde o postal reaparece de alguma maneira, e isso então vai criar uma circulação onde a gente vai fazer esse giro, né? E vai finalizar nesta parede que vai estar com todas as séries de trípticos. Eu devia ter trazido tudo, não trouxe, mas enfim. Aqui a gente está naquela parede que vai ter um conjunto que vão desde os polípticos, né, onde as questões de baixa luz, essa Veneza dos venezianos, os becos vão começar a se apresentar, para finalmente, no verso do próprio painel de apresentação, se colocar a última foto. Então, se a gente olhar aqui o projeto tipográfico, a nossa primeira foto é essa. E a nossa última foto vai estar aqui no verso. Você vai ter frente e verso, numa situação de luz, numa situação de comentário, numa situação de discussão sobre paisagem, retrato, assim, finalizando e pontuando a exposição. Essa Veneza silenziosa, chamamos de Veneza silenziosa, e foi um privilégio poder descobrir e andar por essa Veneza, mas é aparentemente um privilégio porque está ao alcance de qualquer pessoa, de qualquer turista descobrir essa Veneza. Então eu acho que essa exposição é um pequeno convite a descobrir essa Veneza além do barulho, não? Essa Veneza que volta ao passado, embora que seja o presente, não? Essa cidade onde passado e presente se entrelaçam e ainda comunicam. E é importante, porque não podemos comunicar, acho, apenas através do selfie. Temos que comunicar através da nossa presença nessa cidade. Essa é uma exposição totalmente inédita, não? Então, que nasceu de uma colaboração entre o Instituto de Cultura e a PUC. Foi extremamente interessante e desafiadora pensar em trazer o meu olhar veneziano para o Brasil. Quando a gente já conheceu um pouquinho da poética do Antonello, quando ele fala de si mesmo, na realidade, é um pouco você está se projetando em Veneza, porque naquele vazio você sente a sua própria presença, né? Sim, e eu acho que tem uma coisa que é a ideia do pertencimento e também a ideia de chegar no Brasil, né? E olhar para o Brasil. Né? Queria que você contasse um pouco como é que esse trabalho que vai para a PUC foi criado, né? E aí a gente vê os comentários, porque a gente vê aí sim uma presença da exuberância da cor. Então, sim, chamei de extremos cotidianos, digamos, porque são fotografias, eu falo iguais e contrárias, não? Ou seja, muitas vezes são parecidas, mas numa tem o drama e na outra tem a felicidade. Eu sempre falo aqui no Brasil, pelo menos no meu Brasil, na minha visão do Brasil, os extremos muitas vezes andam juntos. Por extremo entendo o sagrado e o profano, por exemplo. Não? Por exemplo, nessas duas fotos é evidente. Não? Aqui é uma foto de uma estela de Oxóssi, aqui é do Carnaval. E, de uma certa forma, eu acho que as duas um pouco comunicam, não? Então, digamos, essa exposição é pensada como a exposição de Veneza, sempre por conjuntos maiores, não? E, digamos, a base da exposição é praticamente nas três cores, que são o vermelho, o azul e o verde. Não? Aqui, digamos,
temos mais ou menos, vai ser diferente, não? A organização, mas mais ou menos será organizada por conjunto, sem pensar no conteúdo, porque como falei, em muitas fotos o conteúdo é diferente, mas de uma certa forma comunica, não? Então tem essas cenas cotidianas, muitas fotos são fotografia feitas na rua, outros são retratos, mas de uma certa forma todas elas comunicam, não? Uma com a outra. Aqui tem algumas impressões e, digamos, a característica dessas imagens é que quase todas são feitas, fotografei no Brasil urbano, não? Das cidades. Essa, digamos, é uma, como é que posso dizer, um marco um pouco da minha fotografia. Eu fotografo muito o que são as cidades, não? A realidade urbana. Alguém, não lembro quem, me chamou até de fotógrafo urbanoide, que achei interessante como definição, porque me interessa muito o que é a cidade em foto também, como essa daqui, que parece ter feita num contexto, digamos, mais de litoral, fora da cidade. Essa foto é sobre um projeto de jangadeiros que resistem no último pedacinho da orla turística de Salvador. Tem uma pequena parte da orla em que ainda tem esses jangadeiros. Então, nessa foto, que aparentemente parece ser num contexto extra-urbano, na verdade, no fundo, podemos ver os prédios, não? Nessa foto tem um contraste muito forte entre essa realidade muito difícil e complicada e essa luz do final do dia muito interessante. Onde é essa foto? Essa foto é numa cidade do Sertão, que é em Iguatu, no Ceará. E aqui também tentei, mas nem por escolha, mas sinceramente porque sempre acontece isso, no sertão escolhi fotografar num lixão. Quis não contar aquele sertão mítico dos vaqueiros, das romarias, que resiste ainda, mas acho mais interessante contar um sertão contemporâneo. Tem foto, por exemplo, como essa, onde é evidente a minha relação com a arte italiana, embora que eu não me considero certo um artista, mas, digamos, eu sempre falo desde criança, na Itália a gente vê tantas daquelas imagens e quadros e pinturas de imagens sagradas, no? De Madonna com bambino, etc., que não tem como escapar dessa estética das cores, do claro escuro, etc., no? É muito evidente. Por exemplo, aqui é uma representação de Iemanjá, que é um projeto que tem em Salvador sobre os orixás urbanos. E atrás de Iemanjá tem esse mar de casinhas, ou seja, o conceito da Iemanjá que cuida do mar, nesse caso um mar de casas atrás dela, ou seja, o urbano é sempre presente, embora que Iemanjá seja uma sereia. Antonello eu conheci numa exposição minha, dentro do Círculo Italiano, onde ele tinha o desejo de trazer esse material. Essas fotos que ele acabou de exibir foram parte de uma exposição em Trento.
E na hora que eu vi, o meu interesse como fotógrafa e professora foi perceber esse deslocamento que ele tem. Ele tem uma preocupação social enorme, mas ele tem critérios de edição e questões estéticas extremamente interessantes. Então, editar por um critério da cor e não por um critério do conteúdo, enfim. As questões formais, as questões constitutivas da imagem são muito importantes para ele. E isso talvez seja uma das maiores dificuldades quando a gente vai lidar, tanto profissionalmente como professora, porque é uma dimensão não verbal. Então eu acho que aqui, além de ter acesso a um projeto interessantíssimo, também tem uma dimensão pedagógica. Então pensar também na exposição como uma extensão e uma dimensão pedagógica dentro da universidade, a mim foi de um interesse imediato. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar atrás da possibilidade de concretizar essa proposta. E agora, felizmente, está nascendo. E foi um encontro, porque eu acho que nem foi uma coincidência, porque eu acho que quando as pessoas têm umas energias parecidas, acabam sempre para se encontrar. Na exposição da Ângela, que é sobre Polignano a Mare, sobre os imigrantes paulistanos que foram para lá, ela teve um cuidado com as pessoas fotografadas que vejo que se reflete também no meu trabalho. Então, eu acho que foi um encontro de uma certa forma de energias positivas que deu certo. E acho que importante é que também começa a pontuar dentro da universidade essa possibilidade dessa apropriação da exposição como um mecanismo pedagógico. Então acho que assim, às vezes falta uma certa cultura na parte de todas as universidades em lidar com o universo visual, entendendo que ele é uma forma de conhecimento em si mesma, não é? E aqui é um outro exercício, então é um desafio. Agora a gente vai ver o que vai acontecer. Quando passa San Isidro